Olá para você que nos acompanha aqui no Conecta Pan, o canal da Jovem Pan 88,7 FM. É um prazer receber você aqui para mais um bate-papo falando de negócios, de empreendedorismo e da história de uma empresa que a gente super admira aqui da nossa cidade. A gente vai falar hoje da Construcolor. Mas antes, eu gostaria que você, por favor, gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora rapidinho. Vamos dar um tempinho? Por favor, se inscreva agora no canal da Jovem Pan para que você não perca aí o nosso conteúdo que é desenvolvido para você semanalmente, diversos temas envolvendo aí o próprio empreendedorismo, como a gente falou, mas também outras áreas como saúde, que mais? Tyson, você que é o moço que grava todos os podcasts. Hã? Política, educação, família, mulheres, enfim, o universo é grande e a gente quer agradecer você que tem nos ajudado a fazer esse canal atingir cada vez mais pessoas, tá? Por aqui, Tamara Caroline, e hoje o Evald Fischer Neto está comigo, ele que é CEO da Construcolor de Blumenau. Seja muito bem-vindo, Evald. Obrigado, Tamara. Obrigado pelo convite, assim, de verdade. A gente fica muito feliz de poder contar um pouco da nossa história aqui. A Construcolor esse ano está completando 40 anos. Trouxe aqui um exemplar de um trabalho que a gente fez, que é um livro, né, para contar um pouco da nossa história. E acompanho, né, o trabalho que vocês fazem aqui na Jovem Pan e acho muito bacana todos esses temas que são abordados, até porque isso traz aí muito conhecimento para quem, né, às vezes quer buscar alguma coisa nova. Então, acho muito legal. Parabéns para vocês. E vamos contar um pouco dessa história e bater um papo aí. Vamos lá, né, Evald? O menino que não para. Você tem como você estava falando aqui nos bastidores, né, Evald? É o trabalho na veia, né? É trabalho. Eu brinco que o nosso histórico lá, o meu pai é muito disso, é trabalhar, não adianta ficar jogando conversa fora, né? Então, o dia a dia acaba sendo um pouco corrido. Então, não que a gente quer, às vezes, né, desprezar alguém ou qualquer coisa, muito pelo contrário, eu sempre tento dar a atenção máxima a todos, mas às vezes algumas coisas passam batido e às vezes talvez mal interpretado, mas não é por mal não, é porque realmente o dia é corrido. Então, quando bate lá que eu tenho que resolver alguma coisa do nosso negócio, de vender tinta, eu dou prioridade para aquilo. E vocês estão fazendo o Brasil girar, meu querido. A máquina funcionar. Né? Nós, porque todos os colaboradores que estão lá. Então, a equipe toda, né? A gente se doa bastante pela empresa e o reflexo está aí, né? Então, a gente está muito feliz. Para nós, esse ano é um ano comemorativo e a gente se orgulha muito desse trabalho de origem humilde. O meu pai e a minha mãe começaram a empresa, né, sem dinheiro, começaram na cara, na coragem. E a gente vê essa evolução. Assim como muitas, né? Eu acho que, sei lá, quantos % das empresas começaram de baixo, começaram pequenas, né? É isso aí, a gente entrevista muita gente aqui de Blumenau e região, assim, empresários que hoje são, né? A empresa é um sucesso realmente, gerando muita riqueza para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, muitos empregos, muitas oportunidades. E sempre é isso, né? Assim, começando com a cara e com a coragem, como tu disseste, né? E muitas vezes sem nem sonhar com aquilo ali, Exatamente. Né? Começaram porque era o que tinha para fazer. Sim. E tantas histórias, né? Quantas empresas que eu já vi aqui, que às vezes uma malharia que começou lá por causa de uma peça de roupa e foi, daqui a pouco, né, se tornou uma grande empresa. Seguindo o legado do vô, da avó, do pai, da mãe, bem isso. E então essas histórias, né, eu acho que a nossa região, ela é rica nisso, né? Então, a gente tem aí inúmeros casos de sucesso. E então, eu acho que assim, esse ano para nós, como falei, esses 40 anos, eles são um marco, né? Até porque esse período, né, que a empresa passou, eu estou com 36 anos, então a empresa é até um pouco mais velha do que eu, mas foram períodos assim de muitas transformações, né, em todos os cenários econômicos, né, e políticos, enfim, e a empresa começar lá nos anos 80, né, assim como começou o Oktoberfest aqui em Blumenau em 84, passar pelo que passou numa região nossa aqui, enchentes, né? Então desafios não faltaram, então por isso que a gente se orgulha tanto, porque foram 40 anos que só foi pedrada, assim, né? E aí a gente resolveu contar um pouco dessa história e aqui eu trouxe esse livro porque a gente sempre tem a dificuldade de contar um pouco do que é a Construcolor. Então a gente está chegando agora em regiões que
a empresa ainda não é conhecida, né? Ou está começando a ser conhecida agora, e a gente não conseguia traduzir o que é. Então, poxa, a gente sempre vendeu muito isso. Cara, nós temos o mesmo CNPJ há 40 anos. Valores que a gente enxerga, né? Talvez tem gente que não dá bola, mas a gente enxerga. E aqui a gente conseguiu mostrar, isso aqui é trabalho de 40 anos. Então, a parceria com o pintor que a gente tem. Estou bem curiosa para a gente ler cada detalhe ali. Cores que inspiram. Enfim. Cores que inspiram. Adorei já o título. Adorei. De uma pequena loja de tintas em Blumenau a uma marca gigante do setor no Brasil. Hoje vocês têm mais de 20 lojas, né? São 27 lojas. Quase 30 já. Esse ano vamos fechar com provavelmente 28, mas a barreira dos 30 vai ser logo. E por que do Brasil, né? Se a gente só tem loja em Santa Catarina? Porque a nossa marca hoje, ela acaba repercutindo em muitas regiões do Brasil, né? Então a gente tem aí as nossas mídias sociais que acabam tendo um alcance realmente bem significativo, e a gente acaba trocando muito aí, tem uma troca de informações e tudo com o nosso mercado, com outros lojistas, né? Muitos, inclusive, que vieram, né, depois de vocês, que se inspiram na Construcolor, com certeza, no modelo de negócio, não tenho nem dúvida. Tem, alguns tem, mas e a gente, então, por que é, né, nível Brasil a marca? Porque se tornou aí no segmento nacionalmente conhecida. Né? Que maravilha, né, Evode? Eu quero te perguntar, rapidamente, você praticamente nasceu dentro da empresa, né? Qual que foi a tua trajetória, assim? Como é que tu começou? Inclusive, qual é a tua formação para hoje estar contribuindo tanto com a empresa? Nós somos em 4 filhos, então eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, eu e uma irmã mais nova. O meu irmão mais velho trabalhou na empresa durante um período, e em 2000, e eu, como brincasse, eu nasci dentro da empresa, e lá brincadeiras, porque meus pais sempre moraram em cima hoje não, mas não mais, né? Mas sempre moraram em cima da loja, que é a nossa matriz na Itopava Norte. Então, as brincadeiras, tudo que acontecia era dentro da loja. Então, não tinha muito que... Então, ali já era um ambiente profissional, né? Digamos, claro que não em trabalho, mas era um ambiente profissional onde a gente passava nossos momentos familiares. E aí, em 2005, o meu irmão saiu da empresa, foi montar uma loja de tintas para ele, separado, né, da Construcolor. E o trabalho que ele fazia ficou vago, e o meu pai, né, me designou a função de, a partir de amanhã tu vai ter que trabalhar no lugar dele, e eu estudava durante o dia, né? Ele falou, a partir de agora estuda durante a noite. Então ali foi uma virada onde eu, de uma maneira mais ríspida, tive que sair daquela questão. Uma responsabilidade maior total, pra ti, com certeza, né? Então foi assim um divisor de águas para mim, né? E aí eu entrei de cabeça na empresa. Mas muito bacana ver a visão do teu pai de confiar nos filhos. Porque, na época, né? Fiquei um pouco revoltado, né? Porque tinha uma vida mais tranquila, gurizão, né? 15 para 16 anos e tal. Aí. Mas hoje eu enxergo que talvez foi a melhor coisa que ele fez, porque trouxe muita responsabilidade. Eu tive que fazer aí um trabalho que eu nem imaginava que precisava ser feito, né? Agora deixa eu voltar um pouquinho mais. O teu pai que iniciou a Construcolor? Isso, iniciou. E ele já trabalhava nesse ramo de tintas? Não. Como é que foi? Ele trabalhava numa distribuidora de bebidas, né? Onde o meu tio era proprietário. Aí esse meu tio vendeu a distribuidora, e para não deixar o meu pai na mão, falou, vamos montar um negócio. Aí, na época, tinha recém acontecido as enchentes aqui de 83, de 84. Sim. Eu acho que tinta é um negócio bom, porque todo mundo vai precisar pintar a casa, vai ter que renovar, né? E aí ali surgiu a ideia. Então meu pai começou junto com esse meu tio, que ficou aí uns 2 anos mais ou menos na empresa. Que ele só fez mesmo para ajudar o meu pai, né? Foi uma gratificação pelo trabalho que o meu pai tinha prestado na distribuidora dele. Inclusive ele está no livro também. E aí meu pai, junto com a minha mãe, fizeram... Iniciaram um trabalho em conjunto. De fato. Isso, Eles são naturais de Blumenau? A minha mãe é de Gaspar e meu pai de Blumenau. Certo.
E como que foi, então, a loja iniciou ali na Itopava Norte, a Ali, primeira loja? E assim, muitas pessoas olham, a gente tem das 27 lojas, essa é a única que não é num corredor principal ou numa avenida, né? Que inclusive é minha favorita justamente por isso. Então ela é assim, ela é escondida, né? E quem na época falava, isso não é ponto comercial. Só que o prédio onde eles começaram é do meu avô, falecido avô. E aí meu pai não tinha dinheiro para pagar o aluguel, então assim, é lá, ele vai dar uma carência de pagar o aluguel, então é ali e escolheu. Tem que aproveitar a oportunidade. Aproveitou, né? A oportunidade. E surgiram aí, eu acho que foi em torno de 8 anos depois, a possibilidade de comprar o terreno na frente, que é onde realmente hoje é a nossa matriz. Aí depois foi construindo ali aos poucos, aí foi ampliando aquela nossa estrutura, ampliando, que é o espaço que a gente tem lá hoje para conseguir fazer um atendimento de distribuição para as outras lojas e tudo mais. Sim, né? ótimo. Então ficou ali por um acaso e a matriz é ali, já houveram assim inúmeras vezes onde a gente surgiu a possibilidade de talvez levar a nossa matriz para a Via Expressa, para construir uma outra. E aí no fim sempre não, aqui a gente já está no mesmo lugar, tanto tempo. E isso ficou sacramentado e essa mudança realmente acho que não vai mais existir. E tem um apelo emocional também, né? Porque tudo começou ali, né, Evaldi? Hoje a gente consegue enxergar isso, né? Nessa história, muitas vezes a gente, vamos sair daqui até porque ele pega enchente. Só que a gente conseguiu verticalizar o nosso estoque, melhorou bastante coisa, assim, né? Para conseguir estar ali hoje. Então... Qual é o nome do teu pai? É Reinaldo. E a mãe? Marilde. Então, hoje, como é que eles vivem hoje? Eles estão ativos na empresa ou não mais? Assim, o meu pai, ele tem um dia a dia cheio na empresa, tá lá todos os dias, né? A gente tem um relacionamento muito bacana, porque em 2016, enfim, aí a história o meu irmão montou a loja dele, ficou com essa loja, tinha uma loja em Pomerode, uma em Timbó até 2015, certo. E aí a Construcolor comprou essas 2 unidades dele e incorporou, né? E a partir de 2016 a gente fez uma sucessão no papel e dividiu a empresa para que todos tivessem assim a ciência de quais seriam as suas obrigações o dia que eventualmente alguém faltasse, não tivesse mais e tudo mais. E aí a gente fez essa sucessão no papel, então ficou eu e a minha irmã e meu pai na Construcolor de sócios. Meus pais são casados, mas a minha mãe ficou daí com o meu irmão e com a minha irmã na administradora de bens. Então a gente dividiu, fez todo um cronograma lá bacana para organizar isso. E então dali de 2016 para cá, aí a gestão já passa a ser mais eu, a minha irmã e o meu pai mesmo. E o meu pai, eu digo assim, ele é um visionário, um cara espetacular, com o qual eu tenho uma admiração enorme, assim, sempre brinco que eu sou fã dele, né? E o trabalho que eu faço é muito inspirado naquilo que ele já fez. E a minha irmã, e a gente se divide, ela mais na parte administrativa financeira, né? E eu mais na parte comercial, essa questão da expansão, tudo. Então a gente se completa, não existe alguém assim que dita uma regra ou que impõe uma norma, é uma complementação dos três mesmo no dia a dia. Então é bem bacana. Como é que foi para o teu pai se especializar mais nesse segmento? O que ele buscou lá atrás, assim, para fazer com que a empresa tivesse realmente, fosse mais profissionalizada e entrasse de cabeça realmente no segmento, se tornasse a melhor nisso, né? A essência do nosso atendimento é muito do meu pai. Porque ele tem essa questão de o cliente não pode esperar, tem que ter alguém na porta esperando o cliente entrar. Então nasceu muito dessa, talvez, dele visitar algum comércio e querer um atendimento diferente. Então ele sempre foi muito inquieto em relação a isso e sempre nos cobrou muito. Né? Tem que dar um atendimento melhor, tem que ser melhor. E aí isso foi criando uma cultura dentro da empresa. Então o pintor, que é o nosso maior parceiro, né? Ele enxergou nisso um valor e isso é diferente dessa loja que eu compro, daquela que não faz esse trabalho, que não atende bem, que não, né? E isso foi se consolidando, foi se multiplicando e junto com a inovação, a gente inovação hoje muito se fala de inteligência artificial, né, tecnologia, mas a inovação a gente vê assim desde o formato do nosso atendimento, já vem aí de talvez 30 anos, né, para cá.
Então a gente foi se A desenvolvendo. gente se sente realmente assim muito em casa quando chega lá, né? A gente bota o pé na loja, já tem alguém realmente para vir até a gente. A ideia é essa, que alguém sempre seja recebido na Sim, nós porta. Né? somos recepcionados sempre com aquele sorriso, com aquele... É sempre um clima muito gostoso e o melhor é que estão ouvindo sempre boas rádios, inclusive. É verdade, é verdade. E assim, realmente é um atendimento muito bacana. Geralmente, quando a gente vai lá, né, para decidir, nem todo cliente está super decidido sobre o que quer, né, Evold? Então, por exemplo, eu já cheguei lá muitas vezes na dúvida, né? Aí tu vê lá, é uma montoeira de cores, gente. Não é o verde, o azul, o cinza, não é. É que daí dentro muita... daquela tonalidade que tu escolheu, daquela cor, vai ter mais uma infinidade. Gente, uma variedade que tu fica bem doido. Mas, a gente assim, já presenciou lá muitas discussões, muitas situações difíceis, cada um tem uma opinião, então o consultor ali, o vendedor, ele tem que ter um trabalho quase psicológico para conseguir contornar algumas situações. Com né? certeza. Mas a gente leva isso muito leve, muito na brincadeira. Mas a gente percebe que realmente existe um conhecimento muito legal dos vendedores, de quem está ali nos auxiliando, porque é uma responsabilidade grande, né? Porque daí a pessoa às vezes tem um valor lá, um orçamento para fazer uma pintura e, poxa, se aquela cor não for a cor ideal para casa, para o apartamento, enfim, ela não vai às vezes ter uma condição de fazer a segunda pintura. Então tem que ser um acerto, né? Exato, e assim, a cor ideal para o lado externo, né, para dentro de casa, o que tipo de escurece, tinta, o que amplia o ambiente, o que é tendência, porque muitas vezes tem que juntar o que é tendência, o que está em alto, o que é bacana, com o gosto da pessoa, mas também muito para favorecer aquele ambiente, né? Isso. E eu acho legal também hoje, Evold, que vocês conseguiram unir o bom produto e o bom preço. Tem um custo-benefício muito bom. A gente sempre oferta para o cliente muita transparência na hora da escolha, né? Porque existe, eu brinco, tem lata de tinta aí de 18 litros que vai de R$100 até R$1.000. Agora, qual que é a necessidade do cliente, E né? esse cálculo de dizer o que fica mais em conta para ti, né? Levar um galão maior ou uma pequenininha, Isso, e às vezes que rende. a necessidade, eu vou pintar uma garagem por dentro, onde daqui a um ano talvez eu pinte. Não há necessidade de tu levar uma tinta que seja tão cara. Porque aquela tinta talvez de um valor inferior, ela já vai atender a tua necessidade. E essa conversa realmente existe, porque acontece mesmo. Eu já recebi esse feedback não adianta deles. querer empurrar uma tinta, então eu sempre oriento assim, né? É um trabalho em conjunto que a gente tem lá com toda a equipe. Começa oferecendo o produto do que é mais em conta e mostrar os benefícios de cada um. Aí o cliente vai ter a oportunidade de dizer, não, porque se tu só oferecer às vezes o mais caro, ele vai ficar envergonhado ou não vai, né, querer falar, deixa para uma próxima, vai se surpreender com aquele orçamento. E se tu começar às vezes com um valor mais em conta, ele já vai usar aquilo como não, eu vou nessa daqui porque é o que vai servir lá para mim e tal. Então isso a gente presencia lá diariamente, né? E vocês têm informações, encontros, como é que funciona para manter um atendimento padrão em todas as lojas e que realmente deixe o cliente super à vontade, assim, porque é o que eu me sinto sempre, né? Isso é talvez o nosso principal desafio, manter assim um atendimento padronizado em todas as lojas. E a gente tem conseguido, cada vez é mais difícil, porque a gente vai estando mais longe, né, da nossa matriz, mas a gente tem conseguido isso com a equipe que a gente tem de muito tempo de casa. Então, eu sempre brinco que eu tenho sorte, porque eu estou trabalhando com pessoas que estão lá há 20, 25 anos, que são jovens, que às vezes começaram lá com 16, com 17, com 18, né? E que foram contratadas pelo meu pai, né, ou pela minha mãe, enfim, e que são pessoas muito boas. E eu tô lá com esse time fazendo a coisa acontecer com muita perspectiva de futuro. Então isso na minha visão, é sorte, porque não foram pessoas que eu, né, contratei ou que eu estive junto, né, quando começaram na empresa. E essas pessoas que estão lá, que têm esse tempo de casa, é que multiplicam a nossa cultura. Então, a gente tem aí que giram as lojas, né? Então, ou gerentes que estão, por exemplo, em Florianópolis, que saíram de Blumenau, ou no Alto Vale, enfim. E essas pessoas... No litoral, né? Litoral, aqui em Balneário também, né? Itapema. Então, a gente tem essas pessoas lá e elas daí vão multiplicando naquela loja qual que é a nossa essência, né? Muito bom. Então, e esse livro é um pouco para isso também, para dizer, é isso que é a Construcolor, né? Então, essa é a nossa essência, esse é o trabalho que a gente faz. E
o número de lojas, ele é resultado de um trabalho, né? Porque Em qual momento, eu quero te perguntar justamente isso. Em qual momento vocês tiveram essa sacada assim do tipo, né? Agora a gente precisa multiplicar realmente? Foi uma necessidade? Era pedido? Você sentiu um pedido dos pintores, dos clientes? Foi algo que foi planejado? Existe um planejamento para, inclusive, expandir de Santa Catarina as lojas físicas? O que aconteceu? Lá em 2009, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que era em cima de abrir mais uma loja. Uhum. Então, assim, resumidamente, como é que surgiu, né? A Construcolor surgiu em 84, com a primeira loja, com meu pai, e em 88 a gente tinha as mudanças de planos econômicos, cruzados novos, real e tudo. O real, se eu não me engano, efetivou em 90 ou 92, enfim. E aí, o que aconteceu? A loja ali, 4 anos rodando, ela começou a ter um pouco mais de venda. Só que, como os preços praticamente dobravam dia, mês, enfim, os fornecedores vendiam uma quantidade contada para aquele CNPJ. Certo. Então, a Construcolor lá comprou 100 latas no mês passado. Esse mês só vou conseguir fornecer 100 latas, porque o preço vai dobrar, daí eu não vou conseguir reajustar. E isso limitava a venda. Então, a compra já estava sendo menor do que a demanda de venda na época. E aí a sugestão foi, olha, eu acho que vocês deveriam abrir mais um CNPJ. Porque daí com esse CNPJ, nem que seja só para um depósito, já consegues comprar, em vez de 100, 200 latas. E aí tu consegue aumentar um pouco o teu estoque. E aí lá na Itoupava Central, meu pai tinha uma irmã que tinha um prédio lá, uma sala comercial. Falou, então eu vou abrir esse CNPJ lá, mas é só para depósito, não vai vender tinta lá. E assim foi. Em 88 abriu a segunda loja, abriu o segundo CNPJ. Eu brinco CNPJ porque não era uma loja. E aí alguns pintores, alguns clientes começaram a saber que tinha tinta lá. Então, assim, eu vou pegar lá na Itoupava, não, mas é só depósito, mas alguém abre lá. E assim foi. Então virou loja por um acaso, né? Então, foi a segunda loja da Itoupava que foi Central. A segunda loja. E assim ficou até 2009. Aí em 2009... com esse meu trabalho de conclusão de curso, o projeto era abrir mais lojas. E eu fiz um trabalho em cima de abrir uma loja no Garcia. Que Mas formado em administração? Administração, E aí a gente fez... por que o Garcia? Era o bairro mais populoso de Blumenau. Exato. Então, vamos pro Garcia, que eu acho que tem um mercado lá. Aí levei isso pro meu pai, ele, assim, talvez assim... eu digo assim, a gente evolui muito, a nossa cabeça muda muito, mas na época ele com uma visão talvez, poxa, nós já temos uma loja, tá tão bom assim, né? Não, para que mais uma loja? Não, e tal. Então assim, houve um pouco de resistência, mas apoiou a ideia no fim das contas. E aí a loja abriu e foi um sucesso. E o que aconteceu com isso? Muitos clientes vinham para mim, ou, né, pro gerente na época, ou pro meu pai, e falavam, olha, eu já não estou mais atravessando a cidade, eu pegava aqui no material de construção, ou do jeito que dava, ou às vezes no centro, enfim, porque, cara, pega um trânsito para ir até na Itoupava Norte, e a gente tinha aquela ideia de que atendia bem o bairro, com entrega e tudo mais. E ali, aí a gente abriu no Garcia, aí o público, né, os nossos clientes que são da Velha, Água Verde, essa região, poxa, vocês tinham que ter uma ideia, uma loja aqui. Então a gente lá também, né? A gente foi crescendo por espiral, por necessidade. Certo. Então, havia um chamado naquela região, então vamos montar uma loja. E aí depois foi Indaial. Aí depois foi Timbó e Pomerode com as lojas do meu irmão. Aí foi Rio do Sul, porque tinha entrega para lá toda semana. Aí Gaspar, e assim foi. Aí as lojas foram acontecendo. E para o litoral, aconteceu a mesma coisa? Como é que foi? A mesma coisa. Aí depois que criou criou um roteiro, né? Aí, claro, de 2015, eu digo para cá, daí com planejamento diferente já, né? Do que era até ali, né? Que antes era totalmente no improviso, do jeito que dá e tudo mais. E 2015, 16 para cá, aí a gente já começou a estudar mais, fazer uma coisa mais planejada, né? Então, e a expansão maior aconteceu de 2019 para cá. Certo. Então, 19 abrimos 4 lojas, 24 lojas, 21, 4, 22 foram 5 lojas. 5 lojas. E ano passado a gente não abriu loja e esse ano abrimos 2 até agora. Certo. A pandemia aconteceu ali em 2020, né? 2020, Para vocês, isso teve
Um impacto No primeiro forte ou não? momento, assim, a gente fechou, não abriu a loja durante uns 15 dias. Depois o material de construção se enquadrava como emergencial, então a gente conseguiu entrar com esse formato de atendimento, mas muito complicado, né? Então ali foram 2 ou 3 meses bem ruins, né? E aos pouquinhos a venda foi voltando. E aí durante 2022 a gente colheu realmente muitos frutos assim, né? Do pós-pandemia, né? Pós-pandemia trouxe algum aprendizado para vocês? Mudou alguma operação? Eu acho que o principal foi a questão das mídias sociais, né? A gente tinha um trabalho, mas muito muito discreto, assim, né? Nas nossas mídias sociais ou na internet, tudo. E a partir dali, eu lembro que em 2020, quem fazia muito nós tínhamos uma gerente que fazia um trabalho, aí eu ajudava um pouco, cada um fazia um pouco e aquilo ali é o que acontecia. Aí em 2021 aí já veio uma menina do marketing, que é a Karina lá, que inclusive é uma das responsáveis aí pela construção desse livro. E aí ela já começou a dar uma cara nova para as mídias, organizar isso, trazer, né, um lado mais profissional. E aí realmente expandiu bem forte, assim, né? Então hoje a gente tem pintores, por exemplo, Estados Unidos, do México, que estão ali em contato com a gente nas mídias. Que bacana. Assim, é um trabalho diferente, né? Que ele não é o do dia a dia lá no balcão, na mesa de atendimento, mas é uma marca que se consolida assim no âmbito digital e que para nós traz um resultado muito significativo hoje. Quando você fala de resultado, qual é o resultado que vocês mais notam? É pegar um outro público, talvez? Não, eu vou te dar um exemplo. A gente abriu uma loja no Rio Vermelho, que é um bairro lá em Florianópolis, do lado dos ingleses. E ela fez um trabalho lá já de forma digital, onde a gente já, antes de abrir a loja, já estava mais conhecido. Entendi. Então vamos supor, um YouTube, né? A gente está começando agora a fazer com que a nossa marca vá assim a níveis que a gente não atende aqui. Então, daqui a pouco eu vou chegar numa cidade e a pessoa talvez vai entrar lá, poxa, mas eu já vi a Construcolor, aonde que eu vi e tal. Tem essa presença, né? Então, a presença digital, ela está nos ajudando com a presença física. E aí, lá no Rio Vermelho, a gente inaugurou agora, tem 10, 15 dias a loja. Já abriu faturando, já abriu com cliente, eu sigo vocês. Isso então, é interessante, né, Evald? Porque, poxa, quando tu vai, por exemplo, para uma capital, tem outros concorrentes, até fortes lá dentro já, né? Já são conhecidos. Muitos, com tradição também, né? Exato. E a gente percebeu que as mídias ali, elas acabam trazendo... E aí, cada mídia no seu formato... Como é que vocês trabalham a parte do digital? Vocês têm influenciadores? Vocês têm o pessoal do próprio marketing que gera conteúdo? Como é que funciona? É um pouco híbrido. Um pouco é do marketing, um pouco tem dos influenciadores. Então tem algumas páginas parceiras em cada região, né? E aí vai multiplicando aquilo, né? Porque tem influenciador pintor? Tem. É uma curiosidade minha. Tem. E só que o nosso produto, ele é um produto assim, se eu for, né, uma roupa, a roupa ela chama mais atenção, né? Então tu vai exibir uma roupa, agora tinta não gera curiosidade nas pessoas. Então o nosso negócio, ele é um pouco difícil de tu conseguir fazer com que as pessoas venham seguir uma loja de tinta. Né? Geralmente é legal mostrar realmente a obra, né? Mostrar a pessoa modificando o ambiente. A gente tenta se reinventar lá de tudo quanto é jeito. Um pouco do institucional, que a gente enxerga muito valor, e vai aí, até que a gente tem alguns fornecedores que também acabam fazendo umas postagens, né, de conteúdo que são bem relevantes, então a gente vai nessa tocada. Ô, Evald, e vocês têm um atendimento diferenciado, por exemplo, para pintores, para arquitetos, para essa galera que trabalha realmente com ambientes, e para o cliente comum, como eu, que quero lá comprar uma tinta ou algum... É que, na verdade, a maioria dos clientes, eles estão interligados de alguma maneira. Então, provavelmente, não é em todas as vendas, mas se tu fores lá na loja comprar, talvez tu vai ter já um pintor. Então, o que o vendedor acaba sempre tentando fazer? É entender a necessidade do cliente, para daí, junto com o pintor, né, achar o melhor para aquela obra, né, para aquela pintura.
Então... Mas deixa eu só talvez melhorar minha pergunta. Não, assim, se eu vou ter alguém que vai só atender tal público ou tal público... Na verdade, a minha pergunta é o seguinte, qual é o trabalho que vocês fazem hoje junto aos pintores para que eles realmente comprem a ideia? Eu quero indicar a Construcolor, é lá que eu vou indicar para o meu cliente, para que a presença dele seja mais forte, sabe? A gente enxerga o pintor como um vendedor externo nosso. Exato. Então, até 8 meses atrás, nós fazíamos visitas em obras quando o cliente tinha uma necessidade. Vai lá e faz. E a gente criou um projeto que está em andamento e que já está tendo um resultado legal, que inclusive está aqui, que é o Construcolor na obra. Certo. Então, a gente fez 2 caminhonetes, equipou elas com tudo que tem para os pintores, para poderem, né, que é as 2 caminhonetes. Então, o Construcolor na obra, ele faz essa visita para desenvolver o trabalho junto com o pintor. Então, mas não é um negócio que vai só pela necessidade dele. Não, é um trabalho que a gente já agenda, vai organizando. Teremos possivelmente um 3º carro, porque 2 carros para rodarem essas 26 lojas está complicado. Mas, então, que legal. Eles rodam e vão lá e oferecem pro cliente e pro pintor uma experiência diferente, que é... mostrar, olha, ele tem uma máquina assim, um formato tal de pintura, um produto que pode ser usado aqui ou ali. E o trabalho que a gente faz com o pintor é realmente isso, fazer com que o pintor tenha essa confiança de indicar a empresa onde ele tenha credibilidade, né? Sim. Então, aqui no livro a gente mostra a gente quis trazer algumas fotos dos anos 80 e 90, desse trabalho que a gente faz, que é de capacitação para o pintor, de palestra, curso, workshop, enfim. Então a gente trouxe mais fotos antigas de 80 e 90 para dizer, olha, nós já estamos fazendo isso há quase 40 anos, agora já mais de 40 anos. Sim. Então é uma relação que se construiu assim de muito tempo e aí agora virou aí normal para nós enxergarmos o pintor como um parceiro de trabalho, né? Quem mais? Quais são os outros profissionais que acabam sendo esses parceiros? A gente atende os arquitetos também, e o arquiteto ele é um público mais, não posso dizer exigente, mas ele é mais detalhista, porque para ele o que manda mais é detalhar uma cor, né, uma tonalidade, ou um produto mais na espécie de decoração, na área de decoração. Então, é um pouco diferente do pintor, que é aquela demanda do dia a dia, do produto bruto até acabamento, né? E aí ele já tem, muitas vezes, um vendedor que atende, que já sabe como é que funciona atender aquele cliente, né? Então, porque vai começar uma obra, o trabalho é muito repetido, então a gente já sabe como é que funciona, qual é o estágio de cada coisa na obra, e aí esse trabalho vai acontecendo muito nessa ligação do vendedor com o pintor e com o arquiteto, né? Oi, Evo, tens noção de quantos colaboradores hoje, as lojas no total? Pelo que eu vi, até quis trazer essa informação hoje, não é exato, mas é em torno de 310. Certo. 308 ou 310. Vocês chegam a fazer vocês conseguem se reunir, vamos dizer assim, fim de ano? Vocês têm algum momento de integração? Ano passado a gente fez um encontro, em junho, e trouxemos todos os colaboradores de Florianópolis, de Tuporanga, Rio do Sul para cá, todos vieram para conhecer um pouco da nossa história, preparando esse que seria o ano dos 40 anos. E agora, final do ano, nós vamos fazer uma festa para reunir novamente todos os colaboradores em comemoração a essa data. Mas no dia a dia a gente está muito junto, nem que de maneira às vezes virtual, né? Conversando e girando as lojas. O time é bem próximo, assim. As pessoas sempre são e sempre serão fundamentais, né? Total. E não só na palavra, porque às vezes tem gente que faz um discurso bom e de fato não conseguem trazer o time junto, né? Sim. Eu já deixo tudo de lado para trabalhar junto com o time, né? Então o nosso time realmente é muito engajado, né? Eu sou muito realizado com a galera que a gente tem lá. E eu soube assim nos bastidores, né? Eu conheço uma pessoa que um namorado dela, noivo agora, é um dos teus gerentes lá do litoral. E eu percebi na conversa que ela me trouxe que vocês têm muito essa questão do desenvolvimento pessoal, que vocês fazem com que as pessoas cresçam lá dentro. Então, achei isso muito legal, sabe? Às vezes passa alguma situação, mas eu tento sempre entender o que cada um tá passando, né? Porque
É claro, né? Principalmente os gerentes, quem está mais tempo na casa, né? Porque se aquela pessoa está bem, o time todo vai bem, né? Então, E às aprender vezes... a delegar e confiar, né, Evode? Ah, Porque, assim, você, tua irmã, o seu pai, vocês não podem estar lá sempre, em mas todos os lugares, né? Mas esse é o caso, né? Vamos pegar uma cidade, o Brusque, ou Itajaí, enfim. Se aquele gerente lá, ele tem a mesma maneira de enxergar um negócio, né, que a gente tem, e que hoje eu posso dizer que praticamente todos têm, ele vai enxergar que alguém lá do depósito que às vezes não está fazendo um bom trabalho, mas por que essa pessoa não veio? Porque às vezes é muito fácil a gente criticar, dizer, ou já soltar os cachorros assim, quando a pessoa comete um erro, né? Mas, poxa, às vezes a pessoa está ali o ano inteiro batalhando e no primeiro erro já vai fazer um julgamento. Não, entende o que acontece? E aí, a partir do momento que tu consegue levar isso para o time e eles transmitirem isso para quem está lá junto com eles dentro daquela unidade, no dia a dia, é diferente. Então, poxa, o que está acontecendo? Às vezes a mulher tá com algum problema, ou alguém da família, e né, a primeira coisa que a gente tem como ser humano normalmente é criticar, né? Então a pessoa pode fazer tudo de bom, mas fez uma coisa de errada, já vem a crítica. Então, Já vai pra lista negra. eu tento sempre, a gente comete erros, claro, mas eu tento sempre primeiro entender. E o nosso time já sabe, não, vou falar com o Evaldo porque, cara, a primeira opção não é já dispensar a pessoa, não. Vamos entender o problema, depois a gente toma uma decisão. Vou pegar esse teu gancho, já que tu falou de contratação e tal. Como que tá atualmente a mão de obra? Vocês estão bem supridos? Ainda tem essa dificuldade? A gente tem algumas vagas em aberto. Eu acho que esse a gente vive na nossa região, né, o pleno emprego. Então hoje, talvez de 10 empresários que sentam aqui, 11 vão reclamar, né? Vão dizer que está difícil, pessoas e tal. E isso eu acho que é muito da nossa região. Então a gente percebe assim que desde o mercado imobiliário, né, que tem atraído aí clientes do Brasil até de fora, né? Então necessita de muita mão de obra. Vocês acabam incorporando muita gente de fora? Muitos colaboradores que vêm de outros estados, de outros países, talvez? Tem, mas ainda não é a maioria. Ainda hoje não é a maioria. Mas o que, a gente que é vê exigido assim, para trabalhar na Construcolor? O que para vocês é fundamental? Eu acho que a vontade de trabalhar. E aí, mas experiência, isso a gente vê depois, vamos trabalhar, vamos primeiro entender. E a nossa região, só voltando a essa questão de trabalho, a gente vê muitas empresas expandindo. Então, necessitam todas elas de muita mão de obra. E aí, é claro, a gente fica aqui numa área meio restrita, onde todo mundo está ali buscando gente. Então, acaba acontecendo isso. Não vejo, assim, no curto prazo uma melhora. Eu acho que a gente tem que se reinventar todo dia, né? E por isso que é importante que o colaborador se sinta feliz com o que ele está fazendo. E a gente, por si só, já como é que eu posso dizer? A gente se questiona muito, né? Felicidade. Nós temos hoje as mídias que também trazem uma certa falsa felicidade, né? E fazer com que a equipe mesmo consiga trazer essa turma que quer trabalhar, que está fora e que diz, é bom trabalhar aqui, poxa, vem trabalhar com a gente. Então a gente tem o nosso programa de recrutamento lá, acho que é muito em cima disso, de quem está trabalhando, trazer as pessoas que têm amizade ou que conhecem para trabalhar com a gente. Bacana. E onde que entra a inovação? Qual que é a maior inovação hoje que tem dentro da Construcolor? Eu acho que se eu fosse assim, traduzir a inovação é no nosso atendimento. Por quê? Porque a parte de tecnologia, por exemplo, o pintor tem um aplicativo que é da Construcolor, com o nosso sistema, que mostra a pontuação para ele, né, de vendas e tudo mais, que é um programa de pontos, né? Como assim tem muitos outros aí no mercado. Mas eu acho que a inovação assim, ela é muito do nosso atendimento e do trato com as pessoas. Então, a gente percebe que às vezes a pessoa ela manda uma mensagem no Instagram, ela manda no WhatsApp, ela não quer falar com um robô, ela não quer falar com inteligência artificial. Posso te dizer ela que não quer. Então, a gente estava brincando que tens um problema às vezes com cartão de crédito, tu vai ligar, tu vai esperar às vezes 30 segundos, mas tu vai clicar, falar com uma pessoa. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu enxergar isso. Cara,
todo mundo quer ser atendido por uma pessoa. Sim. Então, não necessariamente na ligação, mas tem alguém lá que está. Então, eu brinco que o nosso digital ele é pessoal, porque tem pessoas atrás lá municiando esse trabalho. Então, a nossa inovação, eu acho que são pessoas focadas aí no atendimento. Tirando o atendimento direto na loja, né? Hoje vocês têm atendimento a domicílio, vocês têm dá para vender pelo site? Como é que funciona? O nosso site, a gente está transformando ele num e-commerce, mas ele ainda não está em operação. Tá. Deve ficar pronto em breve. Mas a gente tem vários canais assim, de atendimento que chegam no cliente, né? E hoje a gente diariamente faz visita nas obras, fora esses 2 casos que eu mostrei. Nós temos a gente tem uma frota hoje que faz esse atendimento também. Então, tem uma dificuldade aqui, o pintor, o cliente. Então, a gente vai lá, leva um catálogo, leva o que precisa, faz o atendimento. Então, o cliente ele não sai sem ser atendido, né? Então, enfim, são várias formas assim, mas que no dia a dia a gente vai torna isso um pouco mais simples do que talvez criar um negócio tão complexo, sabe? Evaldir, quais são as principais feiras de negócios, feiras, enfim, que vocês acabam participando? A gente trabalha muito com essas feiras regionais de entidades, por exemplo, como a CDL ou como as associações de empresas regionais. Então, desde o Alto Vale, a última que eu lembro que a gente participou agora foi em Tijucas, deve fazer uns 3 meses. Então, feiras que vão lá, se unem aí os empresários daquela região, de diversos segmentos, móveis, construção, decoração, e a gente participa até para mostrar um pouco a nossa cara, mas nada assim voltado tanto pro nosso segmento. Eu acho que é um pouco mais amplo para aquele cliente final conseguir conhecer a empresa, né? E tem uma nacional que vocês acabam indo? Não, aí a gente participa só como visitante aí, né? Então o nosso time visita, por exemplo, agora temos aí, estamos com 2 colaboradores na China, então estão lá, vão trazer algumas novidades aí de produtos, né? Então estão indo mais 2 agora junto comigo, a gente vai visitar uma fábrica na Finlândia que faz lixação, então para não ter o pó dentro de casa, o pintor vem com uma máquina, lixa a parede e faz a sucção daquele pó. Então a gente está sempre buscando assim novidade, né? Eu gosto disso aí, eu gostaria de te perguntar justamente isso, assim, quais são, tendências, a gente tem muitas, né? Sim. Mas o que tá assim mais em alta hoje nesse teu segmento de tintas? Eu acho que esse equipamento para o pintor, porque o pintor tendo um equipamento de mais qualidade e que vai assim trazer para ele uma saúde melhor e até para quem está dentro do ambiente, isso interfere, né, na veia da saúde das pessoas. Então, assim, antigamente, quem já passou por uma reforma ou quem já passou uma massa corrida na sua casa e o pintor teve que ir lá lixar toda aquela massa, isso vira um pó, vira um negócio assim que Aí, imagina aquele pintor fazendo isso diariamente durante 10, 15, 20, 30 anos. Então a saúde, né, não aguenta. Então a gente sempre busca trazer alguma automação que não vai substituir a mão de obra do pintor, não, muito pelo contrário, vai melhorar, né, e vai automatizar um pouco mais a mão de obra dele, né? Então essas máquinas a gente importa já desde 2013, se eu não me engano. Tem um nome específico? A marca se chama Mirka. Ela é uma aspiração sem pó, né? Então, e a gente também já trouxe Airless, que é uma pistola de pintura, que não é uma pistola igual de carro que pulveriza, ela é direcionada. Então, são várias assim, ferramentas que a gente acaba trazendo e buscando sempre essa novidade para oferecer para o pintor profissional, né? E em tinta mesmo, o que já se evoluiu muito, assim? Hoje... Bom, são 40 anos, tu tá aí... eu peguei uma parte, né, disso tudo, né? Isso. Mas a tinta, se a gente for ver da história dela, ela começava com um pó que tu mexia com água para fazer uma pintura, não tinha tonalidades, então se eu queria usar um colorante, era lá um que tinha para pigmentar, né, outras coisas. E aí foi evoluindo, passou cal, que também, não sei se já ouviu falar, mas o cal também claro outro que sim. Tu passava às vezes uma parede, sujava tudo, porque, né, é ruim.
E hoje a gente tem, assim, para determinado tipo de ambiente, um acabamento, ou um fosco, ou um acetinado, um semibrilho, ou um brilhante, uma O borracha cheiro, né? líquida, que o pessoal hoje comenta muito. Então Exato. a gente tem 3 produtos dentro da borracha líquida, que vai atender a parte de metal, né, que é mais agressivo, tem a parte de parede, tem a parte de telhado, de isolamento. Aí desde a parte de vedação, assim, eu acho que a infinidade dos produtos, a tinta ela ficou assim, eu acho que só com o nome, porque tudo foi mudando tanto, né? Então a gente pega lá hoje infinidade, lá milhares de itens que são comercializados e que trazem uma solução para cada pintura, né? Então, Isso aí. mas eu vou pintar um isopor, é um tipo, eu vou pintar uma madeira, já é outro tipo de tinta, e assim vai, né? Então hoje a Construcol ela trabalha com todas essas linhas. Eu queria que tu falasse um pouquinho, apresentasse o momento atual da empresa. Não se vende só tinta, né? Não, é a solução para pintura, A né? solução para Então, pintura. assim, vai de um spray lá, onde faz uma arte, faz um grafite, até um spray onde tu vai usar para eliminar o cupim da madeira, sabe? Então, a gente entra nessa gama de produtos, a gente percebe assim o quanto isso evoluiu, porque hoje são N situações. Tem uma mesa de vidro, eu quero pintar o vidro, então tem aquela tinta que vai ter aderência no vidro. Eu quero pintar, enfim, tudo quanto é tipo de superfície hoje já tem um produto. Plástico, então vai ter o produto que vai fazer uma aplicação num plástico, então, ou um verniz que vai só para dar brilho naquela superfície. Então, eu brinco assim, se tem alguma coisa que não está atendendo na pintura ou não está legal, fala com a gente que a gente vai dar um jeito, porque vamos descobrir a solução. Tem produto para tudo quanto é tipo de superfície. Que bacana, que bacana. O que mais, assim, te realiza, né, como empresário, uma pessoa, um jovem que, poxa, acompanhou toda essa evolução, mas o que mais te anima, te inspira, te motiva todos os dias a estar ali? Eu acho que é acompanhar a evolução das pessoas que estão lá com a gente. Eu vejo, assim, muita gente conquistando, né, as coisas durante a caminhada, não só digo de coisas materiais, mas também, né, as famílias, né, a gente tem gente lá que se conheceu dentro da empresa, que casou, que tem filhos, que os filhos já estão trabalhando lá. Então, eu acho que esse acompanhamento dessas pessoas lá fazem com que eu me realize cada dia mais, assim. Claro, a gente, né, tem, assim, ambições financeiras, ambições, né, profissionais, mas eu acho que acompanhar essa evolução é uma das minhas maiores realizações, porque a gente vê, assim, que vale a pena. Mas tem aquela pessoa que talvez não agiu como tu esperava, mas ela aquilo é tão pequeno perto de tantas pessoas boas que aparecem, né, com a gente lá. Então eu acho que a minha maior realização realmente é ter o time que a gente tem lá hoje comprometido, engajado para fazer a empresa, né, seguir aí crescendo. Que bacana. Então acho que essa tradução das pessoas, eu tento levar isso muito e talvez me torno aqui repetitivo, mas a partir do momento que os empresários, ou que gerentes, ou que supervisores começarem a entender o quanto é valor tu conseguir ter as pessoas junto, entender as pessoas, a tua realização ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas compram a ideia, compram a briga, dificuldades enormes, todo mundo tem e tal, mas como encarar isso, né? Então, eu acho que esse é o maior exemplo. Às vezes alguém está lá falando de, poxa, hoje tem que valorizar a pessoa, mas não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não pede desculpa, não dá, né, não pede uma licença. Então, fica só no discurso, né? Fica só na teoria, na verdade, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Principalmente nas mídias sociais. É verdade. O Evaldi, então vai ter o lançamento do livro nessa sexta-feira, nesse dia 18. Isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, o que vocês colocaram no livro, o que faz parte dessa obra biográfica? Como eu falei, o intuito de fazer isso aqui foi para que a gente conseguisse traduzir um pouco do que é a Construcolor, né? E a gente nunca é muito de expor, até na própria imprensa, né? Eu acho que talvez, não sei se falha ou não, mas como a gente fez um trabalho que nos exigiu assim muito, principalmente da editora lá, que é o Edgar e a Brígida, que
comandaram. Assim, vamos fazer um lançamento do livro? Vamos. Então, a gente resolveu fazer esse lançamento. Então, tá chamando a imprensa, né? Então, eu brinco que vai ser um agito lá, porque a gente não tem espaço para tudo isso, mas vai ser bacana. Vamos receber as pessoas conforme der. Mas eu acho que coroar isso, esses 40 anos é importante, né? E ressaltar o trabalho que foi feito. Então, isso aqui eu acho que vai perenizar aí o trabalho, principalmente do meu pai e da minha mãe, né? Hoje eu vivo uma situação muito diferente da que eles viveram há 40 anos atrás, e eu tenho muita noção disso. E eles, quando começaram, não tinham e não imaginavam que a empresa se tornaria o que se tornou. E eu acho que homenagear eles em vida, que estão aqui, eu acho que foi... Tem muito valor. Tem muito valor. Com certeza. E eu enxergo valor nas coisas que a gente mostra aqui, porque cada vez a gente percebe que com esse avanço tecnológico, tudo fica muito imediato, muito instantâneo, né? E tu olhar para uma história igual essa, assim, tu começa a refletir, cara, que loucura isso, como é que isso tudo aconteceu? Pois é, e assim, o que mais te chamou? Produzindo o livro, olhando cada página, botando um pouquinho, recortando aqui e ali, o que mais te chamou a atenção, assim, quando tu viu o livro pronto? O testemunho dos meus pais, eu acho. Né? Porque por mais que a gente no dia a dia, eu sou muito de perguntar como é que era e tal, mas eu acho que o testemunho dos meus pais nesse livro, ele não só no livro, né? Porque daí a gente, para fazer essa gravação, para fazer o livro, a gente fez várias gravações e tudo, né? E informações que eu nem imaginava, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, na contribuição que tiveram. Então, algumas coisas assim que hoje talvez esclarecem o porquê de algumas coisas, né? Tu vai dar algum spoiler pra gente? Não, eu digo, assim, o meu pai, por exemplo... Tipo assim, uma dificuldade que ele passou, a gente não sabe. O meu pai não entendia nada de tinta e ele não tinha condições de pagar a conta no começo. E esse meu tio fez lá ajudou ele da maneira como dava, e eu não sabia que ele pintou casas finais de semana. Teu pai? E eu só não sabia, fiquei sabendo, né, agora na construção do livro. Então, e ele não pintava em Blumenau para que os pintores não soubessem. Então, tinha um colaborador, que era o seu Anselmo, que aparece aqui, trabalhou 30 anos na empresa. Eles iam para Luiz Alves e faziam pinturas de casa lá no final de semana. Olha só. Então, isso era uma coisa que eu não sabia. E outras situações, assim, que, né, do jeito que foi, como começou. E hoje a gente vê que é tudo, como eu falei, tudo tão imediato, assim, tudo que parece que as coisas perderam um pouco o valor, né? É verdade. E assim, né, Evaldi, desculpa te cortar, mas chama muita atenção o fato da família, né? Eu acho que assim, cara, tu tem um negócio, é tão desgastante para um casal, por exemplo, teu pai e a tua mãe estavam juntos nesse deram a vida por isso aqui. Exatamente, olha só o tamanho da doação e que privilégio ter ainda filhos que querem seguir esse legado e manter a família unida, que é uma coisa assim, nossa, é a maior preciosidade, né? A gente teve nessa nossa história, né, aí eu e meus irmãos, mas assim, inúmeras vezes, discussões do que cada um pensava, do que cada um imaginava. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar numa maturidade de cada um saber o seu caminho, né? Como é que cada um poderia se complementar com o que havia acontecido até ali. E trouxe para nós uma paz familiar, né? Então, claro, cada um tem as suas opiniões, a gente tem as nossas divergências, mas eu acho que depois que a gente conseguiu organizar isso e entender o valor que os nossos pais, o que eles passaram na vida deles, hoje eu tenho 2 filhas, né? Eu tento compreender como é que eles conseguiram. Porque hoje é tão desafiador tu conseguir criar um filho, né? Aí eles tiveram 4 filhos, uma empresa que não tinha, era eles, não tinha um vendedor, era eles. Se eles não estivessem lá, não podia ficar doente, não podia ter nada, porque senão a loja não abria. Então, assim, a gente vê como às vezes eles eram tão fortes, né? E a gente parece tão fraco, né? Então, talvez lá na frente vai compreender mais coisa, mas eu acho que o livro traz um pouco disso e é legal, porque para mim é uma inspiração, não falando da marca da Construcolor, mas
pela história da família. Né? O legado, muito legal. Então a gente foi Vamos muito feliz. Conhecer aí. então melhor, tá? Quero ter esse livro. Com certeza. Na sexta-feira a gente se encontra com certeza nesse lançamento. Quero te agradecer, né, Evold, porque um tempinho atrás você já estivesses aqui também na nossa rádio irmã, aqui a Rádio Clube. A gente pôde te conhecer também um pouco mais. O teu envolvimento, inclusive, na cidade, né? Porque tu também participou ali bem ativamente na CDL, não sei, em outros grupos também? Fiquei na CDL 12 anos. 12 anos. Então foram 12 anos. Entrei lá como diretor, cheguei a vice-presidente. Na hora que eu precisei decidir, ou eu assumo a entidade, ou eu me dedico ao negócio. Talvez até pela minha idade eu precisei me dedicar ao negócio. Mas está sendo feito um baita trabalho lá, hoje agora pelo Tony, né? Mas o Duca, o Hélio, quem passou lá, realmente a entidade está muito bem servida. E tem alguns envolvimentos assim, né? Conforme a gente pode fazer uma contribuição, a gente sempre está junto aí da maneira possível e sempre com muito aprendizado, né? Tudo que a gente se envolve, com certeza. A gente tira alguma lição, tira alguma coisa boa. Muito bem, estamos aí então. Eu que agradeço. Encerrando, né, o nosso podcast Conecta Pan, conectando aí a Jovem Pan, né, e você que nos acompanha sempre com muitas histórias maravilhosas. Mais uma aqui para nos inspirar, o livro Cores que Inspiram. Isso aí. Adorei, gente. Quem é que decidiu esse título aqui? Isso foi uma briga. Foi uma sacada muito legal. Evold, obrigada. Sucesso cada vez mais. Parabéns. Muito, eu que agradeço. 40 anos. Continuem aí fazendo esse trabalho que é muito bacana, que sem dúvida nenhuma inspira aí muitas pessoas aí com as histórias que vêm aqui, com esse trabalho que vocês fazem aqui. Parabéns e muito obrigado também aí a todos. Muito bem. Tá aí, a gente conheceu um pouco mais, né? Evold Fischer Neto, ele que é o CEO da Construcolor. E quero convidar você a seguir também, né, gente, a Construcolor ali nas redes sociais. E vocês têm também algum canal no YouTube? Tudo @Construcolor. Então ali, só jogar Construcolor, você vai encontrar todo o conteúdo, tá? Ficamos por aqui, Tyson, muito obrigada. E a gente se vê na próxima edição do Conecta Pan. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.